Shalom, Boker Tov. São 21 horas e 34 minutos e vamos dar início então ao estudo de hoje. Estudo esse, que eu nomeei ouvintes e praticantes ou apenas se iludem. Nada que é feito, nem por nós, nem pelo nosso Pai eterno, Criador, é sem motivo. Tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tudo o que ocorre, existe um porquê. Não existe nada que possa acontecer que não cause uma reação, então já existe um porquê. É óbvio, a gente vem caminhando há alguns anos e a gente vem observando vamos dizer assim, uma parte da inteligência, uma das coisas que o Pai colocou como no pacote da inteligência humana, está a observação. E a gente observa, Geralmente, inclusive, aprendemos pela observação. Se você nascesse sozinho, geração espontânea, numa ilha deserta, você iria viver. Você não iria morrer. Agora, como você iria viver, aí já é um outro detalhe. Mas com certeza, com a observação dos pássaros, dos animais silvestres, enfim, você ia acabar chegando a conclusões óbvias de sobrevivência e você sobreviveria. Nós temos que entender uma coisa. Quando se trata da nossa vida, quando se trata deste mundo, nós somos dotados, do que chamamos de inteligência, de razão, que nos leva a fazer aquilo que é necessário no momento preciso, para que aquilo que nós achamos necessário para nós naquele momento aconteça, ou seja obtido de alguma forma. Se o nosso Pai, que é contrário a esse mundo em que vivemos, Ele nos deu, já quando nos fez, quando nos criou, a percepção, ou seja, a observação, é porque ela é importante. Nós podemos observar, por exemplo, entre os seguidores do Mashiach, os emissários, vamos citar um deles, Kefa. Podemos citar Kefa e Ahuhanan. Ambos eram analfabetos. E isso não os impediu de caminharem atrás do Mestre. Observe, ninguém foi obrigado. Foram chamados, claro. Foram escolhidos pelo Mashiach, claro. Mas nenhum deles foi amarrado para ser, que acompanhasse o Mashiach.
E a cada dia, mesmo eles não tendo conhecimento, mesmo eles não conhecendo o Taná, ou conhecendo muito pouco, né, de ouvir dizer, eles foram, de certa forma, compreendendo alguma coisa, pela observação. Embora nós percebamos, né, logo no momento em que o Mashiach morre, né, que eles realmente não estavam entendendo praticamente nada. Motivo esse pelo qual o Mashiach chegou a Kefa, né, e disse: Kefa, quando você se converter, ou seja, quando você entender, quando você acordar, quando você começar a ver, cuida dos teus irmãos. Esse cuida, ele quis dizer em que sentido? Ajuda-os, ensina-os. Nós podemos ver, por exemplo, que no início do livro de Atos, no momento em que o Mashiach já ia nos deixando, né, já estava indo à eternidade, nós podemos ver a pergunta feita a ele: é agora que restaurarás o reino a Yashuru? Essa pergunta diz tudo, né? Observe que o Mashiach, após sua ressurreição, eu creio na ressurreição do Mashiach, ele passou 40 dias ensinando, explicando. E mesmo assim, no último momento, lhe é perguntado se naquele momento ele restauraria o reino a Yashuru, que é uma demonstração que, por intermédio de eu observar o que eu li, me passa que eles não tinham entendido nada. Pelo menos com respeito à escatologia, a quando seria, o que iria ocorrer, como seria. E assim o é para todo homem. Observe que na pergunta ele diz: agora restaurarás o reino? Ou seja, eles tinham conhecimento de que o reino seria restaurado. Ponto. O que significa que eles não eram tão leigos assim, né? Mas eles não sabiam que haveria de se passar 2000 anos para que isso começasse a ocorrer. É interessante, né? Pelo menos na minha Bíblia, na que eu mais uso, você vira a página, você está no capítulo 2. E é interessante que ali você vê, né, o momento em que o Pai, né, por intermédio do seu Espírito, os envolve. A mudança drástica, né, que ocorre. Porque logo, primeiro ato a ocorrer após esse episódio é Kefa. Lá está escrito os apóstolos, né? Mas na verdade quem estava falando era Kefa, né? Nós vemos Kefa fazer um dos discursos mais bonitos que tem na palavra. Se você ainda não leu, não deixe de ler. Não deixe de ler nem Mateus, do capítulo 5 ao 7, como não pode deixar de ler o capítulo 2 de Atos.
Porque vocês vão ver que juntando esses dois capítulos, os 3 de Mateus e o segundo de Atos, dá para se ter uma visão quase que total da vontade do nosso Pai. Mas voltando, o próprio Mashiach disse, né, que quando ele fosse, ele pediria ao Pai que enviasse, né, o Espírito, para que os emissários se lembrassem de tudo o que ele havia lhes ensinado. Porque observem, por mais que nós possamos utilizar a nossa inteligência, por mais que nós possamos utilizar a nossa, vamos dizer assim, o nosso dom, né, de observação, isso por si só não é o bastante para que possamos entender a mente daquele que nos criou, que ele mesmo pergunta. Onde estavas, né? Ele fala para Jó. Onde estavas quando tudo começou, não é? Quem pode me dizer? Isso por quê? Porque somos limitados. Sendo esta a principal razão, né, de que a salvação ou a remissão, né, eu prefiro como remissão, e quando falar salvação temos que falar de quê, né? Você vai ser salvo do quê? Já remido é que você passou no teste, você foi aprovado e você foi eximido de culpa. Por esse motivo, então, que o Pai é quem isso chama, o Pai é quem já sabe quem vai ser, e o Mashiach escolhe, dentre aqueles que o Pai chama, da mesma forma que ele fez no primeiro século, aqueles a quem ele elege. Porque, como o próprio Mashiach disse, seria impossível a ele, ou a qualquer outro homem, o salvar-se. Pela limitação do nosso entendimento. Por maior que não possa ser o nosso entendimento, como seres naturais, nós temos que lembrar que o nosso Pai não pensa como a gente pensa. Nosso Pai não age como nós agimos. E isso por si só já impossibilita o nosso entendimento. Por isso então Mashiach diz, como eu falava, que ele iria pedir para o Pai enviar o Espírito de santidade, para que com o envio do Espírito, então, tudo aquilo, tanto por meio do ouvir, do ler, da observação, que os seus emissários haviam praticado, eles iriam lembrar. E aí iriam entender os ensinos. Então a mesma coisa ocorre conosco. E por causa da observação, voltando lá no começo do que eu disse, eu chego à conclusão, né, de que muito pouca gente, pelo menos dos vivos, irão alcançar, né,
a herança, a promessa, irão passar vivos. Me ecoa muito, ultimamente, palavras de Hamashia. Encontrará o Filho do Homem fé na terra quando voltar? Pela observância, eu passo os dias todos, embora sozinho com minha esposa na minha casa, mas observando milhares de pessoas pela internet. Poucas palavras me são necessárias para perceber o quão perdidos estão. Eu conversar com um vizinho meu que seja católico, ou conversar com alguém que se diga servo de Yahoo pela internet, é igual. Igual no sentido, ambos não sabem o que pensar. Ambos sabem que algo vai acontecer. Ambos sentem que algo está acontecendo. Mas apenas a observação de um ser natural não o leva a saber, não o leva a caminhar de acordo, não o leva a entender os porquês. E então o transforma, como diz na palavra, como ondas do mar, né? Que o vento bate e as leva para onde ele quer. Os ventos de doutrina, né? Nós façamos uma oração para iniciar nosso estudo. Pai poderoso, eterno Criador, lhe agradeço por estar aqui mais uma vez, falando sobre Ti, falando sobre Sua palavra. E principalmente hoje, porque vamos falar de algo muito importante, que é a questão da observância, a questão da prática, né? É a questão que faz a diferença, né? E fará também diferença naquele momento, quando os eleitos serão separados para terem uma vida eterna e os demais não. Eu lhe agradeço, Pai, por me dar o privilégio de estar falando aqui novamente hoje a respeito de Ti, da Tua palavra. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, como eu já havia dito, né, inicialmente, o nosso estudo de hoje tem como título Ouvintes e Praticantes. Ou apenas se iludem? Aqui está uma questão, né, sobre a qual devemos meditar e estarmos sempre nos autoavalizando, né, avaliando, aliás. Nos colocamos, né, realmente, né, como crentes em Yahushua HaMashiach. E se nos colocamos, né, como crentes em Yahushua HaMashiach, somos somente ouvintes ou somos praticantes? Nós estamos como estavam os apóstolos antes de Atos 2 ou como ficaram os apóstolos após Atos 2? Nós somos ouvintes e fazedores da obra? Observe, Yahu nos dá a palavra, mais excelente conselho de vida, né? Que poderia ser dado por intermédio do irmão de Yahushua, Tiago, Yaakov, em seu livro, no capítulo 1, versículo 22 ao 25. Ele diz o seguinte: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes,
enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo. E no momento que sai da frente do espelho, se esquece de como era. Dá um tempo aqui. Vocês entendem o que ele quer dizer com isso? Eu levei muitos anos para entender isso. Quando eu me acordo de manhã, quando eu me lembro, eu me olho no espelho. Claro que quando a gente é mais jovem, a gente se olha um pouco mais. Você se lembra como você é durante o dia todo, depois que você se olhou? Ou quando você se olha de novo, você lembra? Então assim é. Isso é uma pergunta que eu estou fazendo para você. Você não precisa nem responder. Faça para você mesmo. Eu sei a minha resposta. Então, assim é aquele que escuta e não pratica. Em outras palavras, ele logo se esquece do que ele ouviu. E ele prossegue dizendo: aquele porém que atenta bem para a lei da perfeita liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, não sendo aquele que se olha de manhã no espelho e ao meio-dia já não lembra mais como é que era, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Eu quero realçar ainda, o que nos é dito no versículo 25, que eu vou ler de novo. Aquele, porém, que atenta bem para a lei da perfeita liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Observe, meus irmãos. Eu duvido que algum de vocês já não ouviu falar: não, a lei não existe mais. Eu estou cumprindo a lei perfeita da liberdade. Ah, é? Como é que você cumpre a lei perfeita da liberdade? Segundo o que está escrito nesse versículo maravilhoso, ele diz aqui: aquele, porém, que atentar bem para a lei perfeita da liberdade, se ela não fosse nada, se fosse apenas libertinagem. Observe, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Que obra? Da lei perfeita da liberdade. Então, para que você esteja se encaixando na lei perfeita da liberdade, como muitos por aí dizem, há necessidade de você estar fazendo uma obra. E se existe uma obra a ser feita, é porque a lei da liberdade, ela é composta de leis. Tem gente que acha que a lei da liberdade é a libertinagem. Tem gente que acha que o momento em que ele vai começar a agir depende dele. Esses, quando perceberem, já será tarde demais. Observe, é esta mesma lei perfeita da liberdade, que é a lei com que fomos libertados
no momento em que Yahushua renovou a aliança de Tisjon. Qual era a aliança de Tisjon ou do Sinai? Não era a lei escrita por Moshe? Porque ele, ao ser sacrificado, ao ser morto, a ser assassinado, ele fez com que pudéssemos novamente ter a oportunidade de praticar, nos afastando do eu, do pecado, inclusive da maldição da própria lei. Ué, mas como, Sérgio? Sim, porque se você não pratica a lei é uma maldição, porque ela te condena. A todo aquele que anda em desobediência à lei, ele é condenado, não é isso? Então é uma maldição. A partir do momento em que você foi possibilitado que você andasse nessa lei, ou seja, estivesse dentro dela e não sob ela, ela deixou de ser uma maldição. Então começando a entender Paulo, pelo menos? Observem, todos aqueles que não atentam para a lei perfeita da liberdade, eles serão condenados. Aquela lei que com a regeneração promovida por Yahushua HaMashiach, os pôde libertar. Mas que muitos não o querem por rebeldia, ou por serem apenas ouvintes. Porém, aquele que ouve e guarda, porque na verdade a lei da liberdade é a vontade de Yahu. Então, aquele que ouve e guarda tudo aquilo no seu coração e a coloca em prática nas suas vidas, que tem o finalzinho aqui, do versículo 25. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, meus irmãos, esse entendimento, ele é básico. Nada lhe adianta decorar a lista telefônica se você não conhecer pelo menos uma pessoa que está lá. Porque se você ligar para qualquer um deles e disser que é o Sérgio, ele vai dizer engano. Esse entendimento, que eu creio, se eu parasse agora, já teria sido um estudo, nós encontramos também no Salmo 19, do 7 ao 11. Presta atenção no Salmo. A lei de Yahu é perfeita e refrigera a alma. O testemunho de Yahu é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos de Yahu são retos e alegram o coração. O mandamento de Yahu é puro e ilumina os olhos. O temor de Yahu é limpo e permanece eternamente. Os juízos de Yahu são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então nós não podemos nos enganar, com falsos discursos.
Nós temos que nos lembrar sempre que Yahu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Nem a sua vontade mudou ao longo dos tempos. O seu plano vem desde o início. O seu plano está acontecendo desde antes da criação. E muitos encaram isso, os estágios desse plano, como se fossem mudanças, planos B. Nós temos que entender que Ele é o único que tem capacidade para discernir a sinceridade do coração de cada um de nós. Então de nada adianta você ouvir e não praticar, porque ele não se deixa enganar. O homem sim. Quanta gente você conhece que tem algum conhecimento da verdade e se engana a si próprio, achando que já basta isso. Meus irmãos, quando nós dizemos que temos a Yahushua como modelo e exemplo, nós temos que andar da mesma forma que ele andou. Ou seja, em obediência a todos os preceitos de seu pai. E por incrível que pareça, o pai dele é o mesmo que deu a sua lei perfeita da liberdade através de Moshe e dos profetas, sobre a qual todo homem deverá ser julgado, todo aquele que é servo, todo aquele que se diz servo. Em Matitiahu 12:50 nós vemos o seguinte, deixa eu só escrever aqui Matitiahu. Nós vemos o seguinte: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Não existe abertura para outro tipo qualquer. Não. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ele diz, este é meu irmão e irmã e mãe. Em outras palavras, este é aquele que irá herdar junto comigo. Nós sabemos que nosso Pai é justo. Haverá uma segunda ressurreição, onde será feita uma exceção àqueles a quem essas verdades não foram anunciadas. Mas ai daqueles, a quem lhes foi anunciada a vontade de Yahu, a sua lei, e a rejeitaram ou a não praticam. Quer ver? Vamos atentar nas palavras de Yahushua, que anotadas por Lucas, no capítulo 6, versículo 46 e 47a. Ele diz assim, e por que me chamais Rabi, Rabi, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve minhas palavras e as observa. Veja bem, qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa. Nós não estamos falando aqui desde o início da observação? Ou ainda em Lucas 11:28, mas ele disse, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Yahu e aguardam. Guardar a palavra de Yahu não significa pegar e jogar no bolso. Significa colocá-la na sua mente. Significa andar de acordo com ela. Costuma-se dizer, e com razão, que as palavras muitas vezes entram por um ouvido e saem pelo outro. Isso é verdade.
Porém, todo aquele que busca a Yahu com sinceridade não pode ser negligente ou indiferente aos conselhos de vida que vem daquele que nos criou por intermédio da sua palavra. Nós temos que lembrar que aquele que nos criou e que nos traz todos os conselhos de vida e o conhecimento, também nos dá tudo o que temos. Como que nós podemos ouvir essas palavras e esquecer, ao invés de praticá-las? Há quem diga, né, que os mandamentos de Yahu, né, foram pregados no madeiro pelo Mashiach. Eu assim olho para uma pessoa que diga isso e a vejo como um assassino. Outros ainda dizem que ele cumpriu por nós. Puxa, nós somos realmente pessoas de valor, né? Pessoas, já pensou? Ele cumpriu por nós, para que nós pudéssemos fazer o que quisesse. Dá licença, né? Tem que ser muito criança, espiritualmente falando, né? A quem nós devemos dar crédito? A Yahu ou aos homens? Veja a resposta sobre isso que Yahushua HaMashiach nos dá. Também em Lucas, no capítulo 12, 47. Ele diz assim: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. E aí? Deu para entender? Lucas 12, 47. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Shaul também nos ensina, né, nesses mesmos termos. É claro. Shaul falava a mesma língua que Yahushua. Por quê? Porque ambos aprenderam com Yahu, pela palavra de Yahu. Nós vemos lá em Romanos 2,13, Shaul diz o seguinte: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Yahu, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Simples. Nós vemos assim que não seremos somente justificados pela fé, mas também pelas obras de obediência. Pois se temos a fé, temos que produzir frutos dignos do arrependimento, demonstrando-os quando nos convertemos a Ele. Ou seja, quando começamos a produzir obras de justiça. Se já morremos no Mashiach, ou com o Mashiach, como diz Shaul, então temos que andar em novidade de vida, ser outra pessoa, dar uma volta de 180 graus. Sermos novas criaturas em HaMashiach, criaturas transformadas pela lavagem da palavra e do Espírito. Em Yahu Hanan Aleph, 1 de João, capítulo 2, versículo 3, nós lemos o seguinte: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Como você pode dizer que conhece ao seu Criador, se você não guarda os seus mandamentos? Se você nem os conhece? Nós temos que entender que o nosso Pai se mostra a nós por intermédio da Escritura.
por intermédio da ajuda do seu Espírito em nos fazer ver. E a Yohanan, João, diz claramente aqui: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Observe, nós seremos verdadeiramente justos aos olhos de Yahu se andarmos em obediência em todos os seus caminhos, na sua lei. Ainda em 1 de João, capítulo 3, versículo 7, ele diz amorosamente: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele, Yahu, é justo. Pode haver muitas manifestações de rejeição da lei de Yahu. Quando vivemos num tempo de completo declínio moral e espiritual, como que nós vivemos, se agrava ainda mais, de dia em dia. Sobretudo pelo desconhecimento da vontade de Yahu. Sabemos que o dia da sua redenção está próximo, pois as Escrituras assim o apontam, e os fatos assim apoiam as Escrituras. Sabemos também que Yahu, de alguma forma, não tem nada a ver com arrebatamento, com nada disso. Mas de alguma forma, ele livrará o seu povo no dia da tribulação. Veja, livrar o seu povo no dia da tribulação não significa tirá-lo de cena. Não significa que o povo não vai sofrer nada. Mas significa que ele livrará, ele dará livramento, seja com a morte, seja mantendo vivo. 2 Samuel 22, no 28a, está escrito apenas assim: e o povo aflito livras. Então, esse povo que espera em Yahu será livrado dos grandes castigos que sobrevirão por esses dias a toda a humanidade. Livrados em que sentido? Passarão pela grande perseguição, passarão pela grande tribulação na qual já estamos. Nós sofreremos baixas e sofreremos muitas baixas. Nós já sofremos hoje. Ou já nos esquecemos que Mashiach disse que haveria muita aflição nesse tempo para o povo. O homem sofrerá esses castigos e a condenação de Yahu, porque virou as costas ao Ru eterno. Como nos dizia Yeshayahu na Isaías, no capítulo 24, versículo 5, acerca da maneira de viver do homem. Ele diz assim: porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Então, meus irmãos, rejeitar a sua lei é rejeitar a própria vontade de Yahu. É rejeitar Yahu. E ele dará recompensa por isso também. Nos ensina ainda a palavra, também em Isaías, no capítulo 59, versículo 20. E virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacove e Ashuru, se converterem da transgressão, diz Yahu. Claro que ele está falando aqui do Mashiach. Observe, o homem não tem sabedoria ao rejeitar o conhecimento e a sabedoria de Yahu. Não é ele que vai ver o que é correto, o que é certo, o que é errado. Esse Redentor virá nos fins dos dias. E virá precisamente para todo o que é chamado, eleito e que se converte, se arrepende da sua iniquidade,
que nós sabemos que iniquidade é a transgressão dos mandamentos de Yahu. Então aquele que se arrepende de sua iniquidade perante a lei do Altíssimo e passa a praticá-la. A palavra nos diz em Provérbios, Provérbio 1:7, o temor de Yahu é o princípio do conhecimento, a sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Shaul também nos fala destes, que desprezam o conselho e o temor de Yahu, em Romanos 3,18. Ele diz: não há temor de Yahu diante dos seus olhos. E é o que nós vemos no mundo inteiro, é o que nós vemos em volta da gente, em qualquer lugar que você estiver. Não existe temor a Yahu. Lembremos também as palavras que estão no livro de Lamentações, capítulo 12, versículo 13 e 14, que diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Yahu e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Yahu há de trazer o juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aonde você vai se esconder naquele dia? Você vai ser um daqueles que vai estar pedindo para cair uma pedra de 1 tonelada em cima de você? Observe. Porque Yahu há de trazer o juízo a toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, aqui está uma coisa que nós devemos seriamente meditar sobre ela, pois dela dependerá a nossa redenção. Vamos torcer as Escrituras para acomodar aos nossos pontos de vista? Ou vamos rogar a Yahu que nos revele a verdade através do seu Espírito, para que possamos tê-la no nosso coração, mente, e viver por ela? Existem duas posições que são inconciliáveis. A primeira está endurecida, e enquistada nos conceitos cristianizados, enquanto a segunda é flexível e aberta à influência e à revelação do Espírito Santo de Yahu. A primeira é a de alguém que julga que já sabe tudo, enquanto a segunda é a de alguém que assume que ainda tem muito para aprender nas Sagradas Escrituras. Se nós lermos Lucas, que nós vamos ler agora, no capítulo 6, versículo 46 a 49, veja o que ele nos ensina. E por que me chamais Rabi, Rabi, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não a pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. É uma parábola, mas acho que vocês entenderam, Espero. Nós temos que entender que nós temos que ver em que terreno que nós vamos querer construir nossa casa. Num terreno firme, é verdade? Ou num terreno inseguro, a mentira?
Meus irmãos, é nos preceitos dos homens ou nos de Yahu que nós vamos nos agarrar para poder nos mantermos em pé. Se Yahu diz que é preto, vamos nós dizer que é cinzento? Ou cinza escuro? Vamos nós contender com a palavra de Yahu? A palavra nos ensina isso de forma muito clara em Jó, no capítulo 40, versículo 2a. É uma perguntinha. Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Se fizermos isso, de quem será a ruína? Dele ou nossa? Quando Shaul perseguia os que haviam crido em Yahushua, né, julgando andar ao serviço de Yahu, né, o que lhe foi dito por Yahushua? Né? Em Atos 9, no capítulo 9, versículo 5b, disse assim, Yahushua disse a ele, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Observem, Shaul teve que ser iluminado pelo Espírito de Santidade de Yahu para perceber onde estava a verdade e mudar a sua vida profundamente. E é assim que anda a maior parte dos homens, tendo que ser iluminados e mudarem a sua forma de vida. Mesmo aqueles que se dizem religiosos, para não dizer principalmente esses, né? Nós temos que chegar ao ponto em que nós descobramos qual é o fundamento da nossa vida. Quando nós descobrirmos qual é o fundamento da nossa vida, então teremos que descobrir onde está esse fundamento. Meus irmãos, o fundamento da nossa casa, da nossa vida, né? Essa pedra de esquina, só pode ser Hamashia e Yahushua. Porém, para que esse fundamento ou rocha esteja presente nas nossas vidas, né? Não pode haver rebeldia nos nossos corações. Se procurarmos andar como ele andou, em amor, fé, humildade e obediência, numa vida que queremos que seja regida por Yahu, podemos estar certo que ele corrigirá, Yahu, né, corrigirá os aspectos negativos de nossa vida, onde ainda possamos errar. Agora, se pelo contrário endurecemos os nossos corações à influência da sua vontade expressa nos preceitos de Yahu, né, nos mandamentos, juízos, estatutos e testemunhos, então espera-nos, né, uma surpresa muito desagradável. Todos serão julgados pelos frutos que produzirem. Em Mateus 7, do 21 ao 23, diz assim, nem todo o que me diz Rabi, Rabi entrará no reino de Yahu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Rabi, Rabi, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Duríssimas essas palavras. Serão duras palavras essas, né? Quando muitos tentarem apelar ao próprio Yahushua, as coisas que fizeram no nome dele, e ele lhes responder que nunca os conheceu, porque eles viviam a sua vida praticando a iniquidade, praticando aquilo que eles achavam certo, não o que era certo. E como sabemos, iniquidade é pecado, pois significa desobediência à lei de Yahu, aos preceitos que ele deu ao homem
e pelos quais todos os homens deveriam viver. Veja, nós temos que ter em mente uma pergunta que nós, façamos para nós toda manhã. Em que categoria de pessoas nós vamos querer estar classificados quando tivermos que comparecer perante Yahweh? Será que entre os que se dizem servos de Yahweh, mas não vivem conforme a sua vontade, a sua lei? Lembre-se, esses construíram a sua casa sobre a terra, a areia. Antes, a rejeitaram, toda instrução de Yahweh. Ou no grupo daqueles que são ouvintes esquecediços, que escutam, até pode compreender alguma coisa e falar, depois de amanhã eu começo. Aí se esquece. Ou naqueles em que deixaram que o Espírito Santo transformasse as suas vidas para os tornar obedientes a toda a vontade de Yahweh. Assegurando que esse passasse a ser o padrão orientador das suas vidas. Que seriam então aqueles que construíram a sua casa sobre a rocha, que é a obediência incondicional às leis de Yahweh. Se faz essa pergunta. Mas eu deixo a resposta à consideração de cada um. Veja, meus irmãos, se queremos ser concidadãos dos santos, amigos e família de Yahweh, se somos descendência de Abraão, então temos que estar fundamentados no Mashiach. Observe o que o Ravino Shaul nos diz na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19 ao 20. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Yahweh, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que a Yahushua HaMashiach é a principal pedra da esquina. E que fundamento era o dos apóstolos e profetas, meus irmãos? Se não toda a lei de Yahweh. O conselho que Shaul deu a Tito também nos dá hoje, serve para hoje, como talvez até mais, na sua segunda carta a Tito, no capítulo 2, versículo 15. Ele diz assim: procura apresentar-te a Yahweh aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade significa que a entenda, que a pratique. Não que conheça o hebraico, que conheça o grego, que conheça o latim, que saiba que o pinguinho do i não era lá. Não. Conhecer, manejar bem a palavra da verdade significa saber usá-la. Significa segui-la. Significa praticá-la da forma como ela é, da forma como o Pai quis que ela fosse passada a nós, da forma como o Pai a criou para que fosse como que o nosso manual. Que palavra da verdade é essa que falava Shaul e que estava à disposição de Timóteo e de todos do seu tempo? Vocês já pararam para pensar nisso? É claro que eram as escrituras do Taná. Toda a lei, os profetas e os salmos. Meus irmãos, a primeira carta que foi escrita pelo próprio Shaul, que consta do que é conhecido aí como Novo Testamento, erroneamente,
Foi escrita em 60 e pouco, 61, 62. Quase 30 anos depois que Moshe se foi. Então, quando Shaul fala que seguissem aquela verdade que estava à disposição de Timóteo e de qualquer um daquela época, ele falava das escrituras do Taná, toda a lei, os profetas e os salmos. Como nós queremos então que hoje se faça de modo diferente? No Salmo 119, 105, o salmista diz assim sobre a palavra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Observe, esta mesma luz, a palavra, a lei, esteve sempre presente. Mas o homem não quis nem quer até hoje andar de acordo e em obediência a ela. Pilatos fez uma pergunta a Yahushua, né? O que é a verdade? Vamos responder essa questão, né, com algumas passagens. Por exemplo, em Salmo 119, 142, o salmista diz o seguinte: a tua justiça, a lei, né, é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Ainda o salmista, no Salmo 119, 160, ele diz assim: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Irmiarro, Jeremias, no capítulo 10, seu livro, no versículo 10, ele diz assim: mas Yahuhu é a verdade. No livro de Yahu Hanan, João, né, esse aqui você deve conhecer, o capítulo 17, versículo 17, o Mashiach diz assim ao Pai, em oração: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Então, meus irmãos, toda palavra que sai da boca de Yahu é a verdade. O Mashiach nos diz ainda, né, que o homem não viverá somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Yahu. Então, aquele homem, ao rejeitar a lei de Yahu, ele está a rejeitar a verdade. Está a rejeitar a remissão de Yahu, que por meio do sacrifício de Yahushua HaMashiach foi novamente viabilizada a aliança do Tijão. Você que está me ouvindo, você me entende? Você entendeu o que eu quis dizer? Quando você entende alguma coisa da palavra que te contam ou te explicam, ou o próprio Espírito te mostra, você a pratica? Ou você fica postergando, como você faz com todo o resto da sua vida? Meus irmãos, nós não estamos brincando. Antes fosse uma brincadeira. Eu acredito que aqueles que dizem que a lei foi cravada no madeiro, que está sob a lei da liberdade, que come carne de porco, enfim, aquele que faz tudo o que não devia e não dá a mínima porque o pai está dizendo, eu acredito que essa pessoa deve achar que a vida é uma brincadeira. A cada dia que passa, nós estamos
um dia mais próximos do retorno do Mashiach. Você acha que vai ter tempo de se preparar no momento em que ele chegar? Eu já vou quebrar logo o teu barato, te dizendo o seguinte: não sei quanto tempo antes, mas não vai ser pouquinho. Dele chegar, já não vai mais ter jeito. Porque aqueles que saberão a verdade estarão muito ocupados fugindo de você. Bom, meus irmãos, a minha oração ao Pai é que aqueles que Ele chame sejam eleitos pelo Mashiach, para poderem realmente se redimir, para poderem realmente receberem o arrependimento pela sua vida inteira. E comece, a partir deste momento, a dar mais atenção às palavras de amor. Porque senão, você não estará no milênio para começar a praticar. Estará no milênio aqueles que já estiverem praticando. Shalom, meus irmãos. Eu espero que tenham uma ótima noite. São 22 horas e 43 minutos. Eu agora tenho trabalho até amanhã cedo. Eu espero que reflitam nisso tudo que eu disse, porque a maior satisfação que eu tenho é quando eu vejo alguém que escuta e cumpre. Não porque escutou de mim, ou porque na verdade não escutou de mim. Como disse Yahushua, ao homem é impossível. Eu fico feliz porque mais alguém está experimentando a paz, a felicidade, a alegria, mesmo que em momentos tortuosos, mas que o Pai nos proporciona já, desde já, nos agraciando com o seu Santo Espírito. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu me despeço. Desejo Laila Tov. Eu acho que a maioria vai assistir só amanhã, né? Esse estudo. Shalom, shalom. Beijo na testa e no coração. Fui.